vai incentivar as outras crianças a aprenderem, né? A outra criança também gosta, se interessa na idade dele, se interessa de saber o que é aquilo ali, mostrando, outros vão querendo vai chegar em casa, vai reproduzir. Mas aí é o que a gente fala, né? Como muitos de vocês aqui, né? Os desbravadores sempre tem, né? Sofrem um pouco, né? Você vai ser a pessoa que está iniciando esse processo e a gente não pode ter uma expectativa de que rapidamente todo mundo né? Eu tenho uma outra preocupação que eu acho que se soma, que para eles, eram 3 níveis, era o cognitivo, a estrutura cognitiva e a questão motora na condição de falar. Nessa parte cognitiva, a estrutura da fala de línguas é diferente. Não é assim, oi. Você não traduz oi para um inglês, não é isso, é uma outra estrutura de formação. Você não pode confundir. Você pode criar um nível de dificuldade adicional. Por isso que eu tenho preocupação. Você não consegue, né? E você é como se você fizesse um resumo. Você não tem, por exemplo, sujeito, predicado, preposição, a estrutura da frase. Como é que você acha D? Eu gosto de, mas não existe D na língua. Será que ele vai abrir mão da fala completamente? Entendeu? Achar de repente mais fácil? Você quer mais? Entendeu? Aí Mas eu queria mais um código, né? Mais um código. É pior também, eu acho. Tem também a questão da palavra que traduz aqui, essa não, você vai pegar ele em japonês, você vai pegar um conceito e traduzir com um gesto. Tem também a questão da comunicação alternativa, as pranchas de comunicação alternativa, né, que foram elaboradas para pessoas que não conseguem mesmo desenvolver a fala, lesões neurológicas, que muita gente usa, né, para as crianças com Down, que são aquelas pranchas que você tem, que você mostra, né, símbolos, né, tem símbolos pictográficos, tem outros tipos de símbolos. E assim, mas na verdade, eu posso falar assim, isso aí eu posso falar com toda certeza, não conheço nenhuma criança com síndrome de Down, até hoje, 30 e mais de 30 anos formados, que não tenha tido a aquisição da fala e que se comunique pela fala. Eu não conheço um. Uns demoram mais, outros demoram menos, mas acontece, né? Porque a gente fica sem dúvida aquela produção. Porque também, gente, vai depender muito do início. Por exemplo, tem crianças com síndrome de Down que tem algumas situações de intercorrências clínicas, né? Precisam fazer cirurgia, então a estimulação fica prejudicada. Então tem muitas situações. Tem aquela criança que é mais super protegida, tem aquela que não, na verdade, aconteceu com você, porque como eu trabalhava tem que dar eu entendo assim, pensando em matemática, tem a média e tem o desvio. Você pode ter um desvio grande, que é a questão de ser elástico, mas tem uma faixa ali que a maioria dos casos acontece. Sim. Então, olha, eu vou te falar assim, é muito elástico, tá? Mas enfim, que eu tenho visto assim, que demorou mais, assim, não que não fale, porque falar eles começam, né? Como ela falava, fala um pedacinho, fala um finalzinho e tal. Mas falar mesmo, você vê conversar, tipo assim, não passa de 8 anos. Às vezes está chegando a 6, ai meu Deus, aí dali naquele espacinho de 2 meses ele lembrou a volta, entendeu? Porque tem a ver também com a questão da escola. É uma fase que eles estão sendo exigidos assim, não por conta das amizades, dos amigos, da própria, né? Então eles também começam a se deslocar um pouco daquela proteção, família e terapeuta. Né? Porque até uma determinada idade, mesmo criança de creche, é outra, né? Porque creche é diferente de escola. Né? A escola é uma professora, no máximo 2, para uma turma de 20, então é um momento que eles também estão tendo a aquisição da independência deles, né? Eles estão se descolando de pai, mãe e terapeuta, não é verdade? Então eles começam realmente a deslanchar. Agora, tem o quê? Eu tenho, por exemplo, eu tenho 2 crianças com síndrome de Down, com a mesma idade, um menino e uma menina. A menina fala, eu estudo dela, o menino, agora tem a coisa, fala pra caramba agora, uma articulação não muito boa, não tem paciência. O menino é mais contidinho, se você pergunta, ele fala, mas tem uma articulação perfeita. E é dele, né? E a professora fala, mas é tímido, ele fica primeiro, ele chega,
tinha vontade, ele como entender, exatamente. A maioria das mulheres falam muito mais. E as mulheres falam mais. Isso aí, gente. Mas o cérebro vai por isso que é complicado, né, na educação, por exemplo, a gente fala muito isso, né? Você montar as mesmas estratégias para os dois gêneros é impossível. Você ou vai privilegiar um ou privilegiar outro. Porque menino e menina aprende diferente. Né? Os professores ainda não se ligaram para dizer outra coisa. Geralmente no ensino fundamental e educação infantil, a maioria é mulher. Né? Então a mulher, ela não tem uma identificação com a aprendizagem do sexo masculino. Então a gente tem muita queixa de atraso de fala no Down masculino. Então é muito. Eu acho assim, gente, é assim mesmo, é homem. Entendeu? Primeiro que é todo atendido basicamente por mulher. Não é verdade? É a terapeuta geralmente é mulher. Né? A mãe, que é a que geralmente fica um pouco mais, né? É uma babá. Então tudo isso tem uma grande interferência nesse processo de aquisição da fala e da linguagem. Os gêneros, né? Eles faz diferença, né? Então, por isso que o ideal é a gente tem que ser um pouco malandro também, né? Terapeuta, você tem que jogar pro lado dos meninos e das meninas. Não pode ficar aquela coisa paparicadinha, porque senão o menino vai sair perdendo. Então, a frequência do fono, por exemplo, né? Tem que ser 2 vezes. Normalmente eu trabalho com 2 vezes na semana, 2 sessões de é o ideal. Eu acho. Acho bem, bastante, assim, é bem suficiente para atende bem, assim, né, o que a gente tem que propor, entendeu? Então, porque assim, não é só aquele momento da terapia, né? É toda uma continuidade depois, né, em casa. Não é para fazer a mesma coisa da terapia, não. Mas é essa questão mesmo do meio, né? Facilitador, né? Enfim, muitas vezes segurar um pouco a ansiedade, né? De pai e mãe deixar a criança um pouco menos protegida, enfim, uma série de situações, né? E aquilo depois, né? No dia a dia, a criança. A questão da carga também é importante, né? O João tinha pessoas falando, ele tinha muita dificuldade no início para a gente entender, né? Quer dizer, e aí a gente foi botando um aparelho, foi alargando. Aí a fala foi ficando, já está uns 4 anos com essa plaquinha esse Ele passou por quanto? Deve ter sido uns 4, 5 anos. Já me fala novos dentes, né? Bota pra dormir, bota pra dormir. Claro, o odontista que avalia se é necessário ou não, né? Muitas vezes se fala mais do turismo, né? Usa a plaquinha para o manejo dos dentes também, muitas vezes a plaquinha para, né? Então, aí é bom, né? Uma coisa, são 3 coisas que eu recomendo que estejam sempre sendo avaliadas, né? É a parte de dentista, né? A parte de dente, não só o dentista como odontologia, é importante. A questão auditiva, né? Então, estar sempre, né? Porque às vezes a criança fez exame quando tinha, sei lá, 1 ano, está com 5 e não fez mais nenhum, né? Então, a parte auditiva... Mas você acha interessante fazer o PERA ou fazer o outro que você... Não, a questão auditiva, geralmente, assim, a gente recomenda que primeiro faça a audiometria. Porque se for criança que tenha muita intercorrência, resfriados constantes, secreção na orelhinha, otites, geralmente ela fica com esse conduto auditivo já obstruído, né? Então, eu acho que é bom, principalmente essas crianças que têm esse tipo de intercorrência. Se não tiver muita intercorrência de resfriado, otite ou secreção, talvez não seja tão necessário, né, acompanhar assim, mais, né, a questão da audiometria para saber quanto que a criança está ouvindo. Tá? Isso é uma coisa, outra coisa é processar. E a questão da visão, né? Porque é muito comum eles terem erros de refração, possibilidade de caminho, ela tem hipermetropia. Com 3, 1 ano era pouco, aí entre 2 e 3 ela aumentou e não adaptou para o óculos. Até os 4 anos, assim, usava muito pouco. Olha, o óculos que ela colocou no ano passado, que adaptou, foi aí que ela soltou a fala. Sim, também é. Engraçado, parece que ela não compreendia o que ela estava enxergando e não ligava com o que ela estava ouvindo. Claro, tem informação, estou dando direito. E outra coisa, essa Mudou questão, muito depois. essa questão dessa compreensão, por exemplo, nós estamos aqui nesse bate-papo, né? Se você está numa conversa com uma criança com síndrome de Down, esse ritmo não pode ser o que a gente está imprimindo aqui. Entendeu? Eles perdem metade, então fica muito. Então, assim,
Porque muitas vezes a criança não fala, não se coloca, tem essa dificuldade no momento da fala, por uma questão mesmo de se colocar, enfim, né? Dar sua cara a tapa ali, né? E a gente tem que também estar entendendo e respeitando isso também, né? Agora, essa dificuldade essa dificuldade de compreensão do ambiente, eu estava lendo um livro de adultos que escreveu livro. Eles relataram isso, que eles vão numa palestra, eles têm muita dificuldade de... Engraçado que eu nunca tinha ouvido isso, nunca tinha parado para olhar se o João tinha ou não essa dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de perceber se ele tem ou não. Sim. Ele é capaz de ver um filme, e aí o filme dá o ritmo que a gente está assistindo. Ele é capaz de ver um desenho, ele é capaz de ver um teatro. Ele consegue, depois que termina, a gente consegue começar a entender como é que é comum, quer dizer, existe, necessariamente existe uma perda ou não? Não, necessariamente não, é muito frequente, muito comum, mas não é. Como é que a gente mede? Só interpretando? Não, assim, não, para você ter certeza, tem que fazer uma avaliação. Então, interpretando, você vai puxar da criança, o que você entendeu? Essa criança, né? Se ela não consegue. Eu não vejo o que aconteceu. Ela não vai falar, não que ela não tenha entendido por uma questão de estilo, ela pode não ter entendido por uma questão da própria compreensão, entendeu? É muito difícil. Mas também pode entender trechos. Você também pode entender trechos. Não entende o outro, mas exatamente. Só que o problema, sabe o que é? Nós adultos, nós entendemos às vezes um pedaço, um trecho, e nós conseguimos fazer uma inferência, ou seja, juntarmos com o que nós já tivemos, é isso que eles não conseguem. Eles são, se vocês pararem para ver, eles são muito concretos, né? Essa coisa, né, do compreender uma segunda intenção, uma coisa, porque isso já exige uma inteligência mais elaborada, entendeu? Então, muitas vezes, essa coisa de perceber pedaços do que está acontecendo, eles vão compreender, mas como eles não têm essa capacidade de fazer inferência, aí eles perdem o todo, porque eles, né, demoram muito tempo para que você está ferrado mesmo. Esse não que é para uma cervejinha, uma pinha, uma branquinha. Ele é bom, mas você está explicando isso em decorrência do uso da boca dele. Sim, que é a boca. Então, ele está usando o aparelhinho e é muito bonito, porque, assim, não deu já essa alteração do Caio, mas eu vi da outra menina, e assim, o Caio está assim, o da menina está assim. Cara, é muito legal. Aí você vê, nossa, funciona. Agora é uma guerra, né? Porque eu estava começando a funcionar de fora. É tudo. Ele pode, tem que ter uma técnica. Assim, não é que doa, não dói. Tem como pegar e pegar uma Não, é tipo uma Meu de novo está usando isso para acertar a carne, né? é como a apresentação toda. Oi? É tipo uma parede. Aí tem que segurar o dedo para deixar. A médica falou no dedo, o dedo atrás, e depois coloca a mão e coloca. Senão Mas é quando você vê que vai botar muito tirar a mão aqui, quando aqui só vai tirar. mas você usa colega, porque a gente não usa colega segura rápido. E muitas crianças Até para segurar rápido. Então, assim, de volta pra gente, a gente bota a primeira vez, aí sai, tem que Exatamente. Só mãe. não, ela é de bom. Aí o que acontece? Ele vai para porque vai trabalhar o céu da boca, para ele abrir a língua, a respiração, entendeu? Na boca dela, dá uma ação da boca e acabou. Botou às vezes, para ter certeza que ela. É mais longe de segunda, a gente fica 30 segundos, 40, aí faz a leva pequena, aí tem que botar mais Ela leva no começo da licença. Ela é vaga, gente, o consultório dela é assim, e já tem adolescente, que ela trabalha com todos os projetos, né? Assim, aí a gente já mora com a cliente, a gente já mora com o aparelho. Isso é expulso também. Agora, o mundo de cair para a Não, a gente também
Então tem que dar um jeitinho. É. Claro. O doutor